Ora, Jesus não se casou. Então um padre não se casa para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você, como padre, você não pode exclusivizar o seu amor, né? Você imagina uma coisa, eu teria como padre que, se eu tivesse uma família, filhos e mulher, o primeiro cuidado que eu teria que ter era com a minha família. Claro. Isso é o mais natural. Eu teria que cuidar deles, né? Então, o padre ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela, que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você, ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. É porque ele está ferindo, porque ele não se casou para estar disponível para as pessoas. Então, é para isso, não é para dizer que o sexo não é bom. O que o sexo é... Não, de maneira alguma. Mas como que é na cabeça de um padre? Não sei agora se você perguntou isso. Pode? Na cabeça de um padre, não sei se você pode falar por todos, mas fala da tua experiência. Sim, para falar. E pensamentos, então, vontade. Primeiro, vontade nunca vai deixar de ter. Eu falei pra você, nunca vai deixar de ter. Pensamento porque nunca vai deixar de ter. Né, cercado, mundo, claro, né? não tem. Você não tá tirado do mundo. Isso. E isso é importante. A gente nunca vai deixar de ter vontade, a gente nunca vai deixar de ter pensamento e não cai e de repente acontece uma coisa, pum! No dia da minha ordenação, eu parei de... Não existe isso. Parei de pensar. Mas há uma outra coisa interessante. Desde quando eu comecei a minha formação, o padre começou, ele sabia que ele teria uma vida que não teria uma vida de sexualidade, né? De genitalidade e tal. Ele sabe disso. Não é uma surpresa pra gente, né? Não é no dia da ordenação que o bispo fala, eu tenho que te contar um segredo aqui, ó. Então, você não pode casar. Não, né? Então a gente já sabe. Então, e depois é o seguinte, eu tenho que saber. Se eu posso manter isso e tal, eu vou ficar. Se não pudesse, falar, não tem jeito. Como eu tenho colegas meus que ficaram padre, em determinado momento falou, não, eu acho que não dá, eu acho que eu não consigo, e deixou o sacerdócio, se casaram, tão bem, aquela coisa. Conheço muitos padres que se casaram e tal. Isso não deixa... Aí as pessoas perguntam, pode um dia a igreja mudar? Pode sim, porque isso é uma norma disciplinar. É uma norma dentro da igreja. Pode mudar, então. Pode, uma norma, só uma norma regulamentar. Existe um movimento para isso? Existe. Muitos dos padres, chamados padres casados, padres, eles volta e meia eles entram com um pedido sempre no Vaticano para que reveja, pelo menos para que eles possam celebrar e tal. Mas sim. Existe opinião sobre isso? Qualquer... Não teria problema nenhum que o padre fosse casado. Sabe por quê, Vilela? Porque os pastores são casados, vivem, têm as suas famílias e dão conta do recado em tudo que fazem. Então não teria problema nenhum, né? A igreja no Ocidente, né, romana, católica romana, os padres não se casam. Mas a igreja no Oriente... A ortodoxa? Né, a ortodoxa e também, mesmo que não é ortodoxa, mas ligada a Roma também, oriental, a igreja oriental de alguns ritos, os padres se casam. E os ortodoxos, os padres se casam. Só os bispos que não, mas os padres se casam sim. Né? Então, as igrejas ortodoxas, os padres geralmente têm mulher, têm filhos e tal. Então não haveria problema nenhum. Mesmo porque você vê isso na igreja ortodoxa, você vê isso na igreja evangélica. Então, não teria problema. Se me perguntasse para mim, você casaria? Eu não me casaria. Por quê? Porque eu encontrei nesse estilo de vida, uma maneira de estar mais disponível, e não negligenciando a família e tal. Agora, existe uma coisa interessante de falar, porque não é só padres que não se casam por causa... Né? Existe monges budistas que não se casam, né, e vivem o celibato. Existem pessoas que escolheram, não por causa de religião também, mas por causa da ciência, não se casou. Um exemplo clássico é Isaac Newton. Newton não se casou porque
ele era apaixonado e vivia pela ciência. E você vê outras pessoas que, de repente, né, cientistas devotam a sua vida por uma causa, por um cálculo até, né, e não se casam, porque talvez eles achem que é mais justo que eles estejam dedicados àquilo. Então, é importante falar sobre isso, porque a sexualidade, ela não é o mal, ela não é algo triste, e não é pecado, e não é feio, Então, mas você perguntou de mim. Olha, eu sei que a vontade que eu terei, a vontade que eu tenho, as coisas, eu posso simplesmente sublimar isso e falar, olha, peraí, eu posso escolher algo, eu fiz uma escolha racional, isso não vai me deixar menos homem. Não ter sexo não me deixa menos homem. Né? Não me deixa menos homem, né? Porque isso não me faz. Não é o que te define. Não é o que me define, não é o que me define. Não define ninguém, não define ninguém. E depois é o seguinte, não é, como eu disse, não é uma necessidade básica. Eu falo assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não. Nem vai subir pra cabeça. Não... Tinha esse papo, né? Tinha também.